Lucas Paquetá já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Reforço no Brasileirão contra o São Paulo. Mengão trava a negociação com o Red Bull Bragantino por Wallace Ian. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, meus queridos, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Começar esse vídeo com aquela palavra de meditação matinal, está em Romanos 11, versículo 36, que diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Rapaz, a novela Lucas Paquetá parece que chegou ao fim, né? Daqui a pouco eu trago informações sobre isso, trazer para vocês a agenda do Flamengo nessa semana decisiva, né? Tem a estreia do Campeonato Brasileiro, dia 28, mais conhecido como amanhã, quarta-feira. Tem também a final da Supercopa Rei, ou Supercopa do Brasil, domingo, dia 1º, contra o Corinthians, às 16 horas, gente. Espero que o tempo esteja do jeito que se encontra hoje, assim, temperatura amena, temperatura agradável, porque São Paulo, além de ser quente, é muito seca. E para a atividade esportiva nesse horário, é muito complicado. Bom, o elenco do Flamengo ontem treinou às 9h30 da manhã. Hoje, terça-feira, dia 27, tem treino às 9h30 da manhã, mais viagem para São Paulo. Amanhã, quarta-feira, São Paulo e Flamengo, às 21h30, transmissão da Rede Globo de televisão. Quinta-feira, dia 29, folga. Sexta-feira, dia 30, treino às 9h30 da manhã. Sábado, dia 31, treino às 9h30 da manhã, mais viagem para Brasília. Domingo, dia 1º, Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei ou Supercopa do Brasil. Todos esses horários aqui que eu trouxe para vocês é horário de Brasília, tá? Bom, quero pedir desculpa a vocês que eu não tenho feito vídeos, tá? Vou ser bem breve aqui, porque hoje eu consegui me desvencilhar da dor no joelho, fazendo tratamento, colocando gelo. A minha esposa, que é fisioterapeuta, coloca o TENS, né, para poder dar um alívio. Mas PQD, o que tem a ver joelho com a voz? Você fala tal. Gente, para fazer vídeos tem que ter concentração. Apesar de ter um script aqui na minha frente, tem que ter concentração. Você já tentou fazer alguma coisa sentindo muita dor? É praticamente impossível. Então hoje, né, consegui acordar com menos dor. Estou aqui fazendo esse vídeo. Eu não fui para a igreja ontem no estudo da palavra. Não fui para a igreja domingo, né, que era culto de louvor e adoração. Complicado, mas a gente vai seguindo em frente aí. Uma hora isso passa. Bom, o Bragantino já havia fechado a compra de Wallace Ian junto ao Flamengo e tentou mudar os termos do acordo original. Em cima da hora, né, o atleta já se transferindo, já tudo programado, os caras quiseram mudar aí alguns detalhes no acordo. O Clube Paulista deseja reduzir o valor fixo pela metade e condicionar o restante a metas de desempenho do atacante. Ou seja, o Flamengo estipulou um valor para negociar o Wallace Ian. Eles agora querem que a metade desse valor seja assim, a participação em jogos, gols, vitórias. O Flamengo não aceita. O Flamengo não aceitou a alteração e mantém o impasse. Ou o Bragantino cumpre o que foi acordado inicialmente, ou o jogador retornará para a Gávea. Aconteceu isso com Mateuzinho, quando foi para o Corinthians, né? Chegou lá, foi anunciado, teve toda aquela festa, o jogador teve que retornar ao Brasil por causa de Rio de Janeiro, por causa de garantias bancárias, e depois está lá. Vamos ver aí, eu acho que essa negociação deve sair, o Bragantino deve cumprir o acordo inicial. Agora, vamos para o fim da novela Lucas Paquetá. Bom, para mim, o final é só quando ele estiver aqui no Rio de Janeiro vestindo um manto sagrado. Chegada de Paquetá será quinta-feira, dia 29, no período da noite.
O meia corre contra o tempo para assinar o contrato com o Flamengo e ficar à disposição para a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, tá? Flamengo e West Ham chegaram a um acordo em relação ao prazo de pagamento por Paquetá. Os ingleses aceitaram 24 meses proposto pelo Flamengo. Ou seja, vai pagar uma parte à vista, que eu vou trazer para vocês. Ó. Então ficou assim, os 42 milhões e 200 mil euros, 250 milhões o Flamengo vai pagar em 35 milhões de euros, 277 milhões à vista, 217 milhões à vista ao West Ham, por Paquetá, e mais 6 milhões e 200 mil euros, seja 38 milhões de reais, restante em 3 parcelas. 2026, deve ser no final do ano, 2027 e 2028, tá? Então, o Flamengo conseguiu chegar aí a um acordo com o West Ham pela negociação de Lucas Paquetá. O atleta está chegando ao Rio de Janeiro na quinta-feira à noite. Meus queridos. Já sei que estará lá o Chapolin, vai estar lá também o Jorge Jesus da galera, o pessoal da Urubuzada, Chapolin com aquela sua placa de sempre. Vem ser feliz no Flamengo, mas deve ser uma placa diferente, que ele já era cria do Ninho, né? Já é cria do Ninho. Vamos aguardar aí, eu trarei imagens para vocês, tá? Flamengo e representante de Cebolinha conversaram sobre renovação de contrato. O atual vínculo do atacante vai até dezembro desse ano, lembrando que ele no meio do ano já pode assinar um pré-contrato e sair inteiramente de graça. Inclusive, não procede que o staff de Cebolinha procurou o Fluminense domingo no Maracanã. O jogador tem 2 representantes, um estava em Londres e o outro em Fortaleza no horário do Clássico. Se alguém procurou o Fluminense lá no estádio do Maracanã, se passando por representante de Everton Cebolinha, mentiu. Inclusive, o Cebolinha entrou muito bem. Eu não sei porque ele é reserva de Samuel Lino. Eu não sei porque Emerson Royal continua no Flamengo. Tá nem... E também aí o nosso querido Léo Ortiz, né, que foi muito mal, mas tem um saldo super positivo. Mas Emerson Royal, Samuel Lino, não dá. Eu não sei por que tanta insistência nesses 2 jogadores. Mas o Royal foi bem contra o Vasco da Gama, um cara que oscila muito, não tem uma regularidade. O jogador ir bem numa partida e ir mal em outra, é normal. Mas ir bem em uma partida e mal em 10 partidas, Samuel Lino foi bem nas primeiras partidas dele com a camisa do Flamengo, primeiro, segundo, terceiro jogo, depois caiu de produção vertiginosamente e continua sendo utilizado como titular, né? Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo iniciará nesta terça-feira, hoje, dia 27, a venda do pacote Maracanã, que permite aos torcedores a compra de todos os ingressos do clube como mandante nessa temporada. O pacote pode reunir até 34 jogos, de acordo com o desempenho do Flamengo nas competições. Quem adquiriu o pacote, inclusive, garante já os ingressos para a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús no dia 26 de janeiro, jogo de volta. E a venda ocorre exclusivamente para sócios torcedores. Eu vou trazer para vocês os valores, tá? Norte inteira, R$ 7.110. Sócio a partir de R$ 1.778. Leste inferior inteira, R$ 9.240. Sócio a partir de R$ 2.310. Oeste inferior inteira, R$ 11.130. Sócio a partir de R$ 2.783. Maracanã mais inteira, R$ 35.250. Sócio torcedor a partir de R$ 11.681. A Maracanã mais aquele, você tem direito ali a um open bar, tem direito ali a um lanche, aos comes e bebe, né? Para quem tem dinheiro aí, uma boa, né? Todos os jogos do Flamengo podendo ser aí 35 partidas como mandante. Bom, Flamengo, jogo importantíssimo, domingo, dia 1º contra o Corinthians, Supercopa do Brasil. O Flamengo é o atual campeão, né? Então, é o time a ser batido. E a CBF definiu o árbitro que apitará esse confronto. Será
Rafael Klein, tá? O restante do quadro de arbitragem deve ser anunciado ainda entre hoje e sexta-feira, assim que eu tiver de posse de todos os apitadores, os bandeirinhas, estarei trazendo para vocês. Agora, a notícia aqui que eu acho que seria muito bom, e eu pergunto para vocês qual é a sua opinião. Fiorentina da Itália tem interesse no lateral direito do Flamengo, Emerson Royal. O que vocês acham? O Flamengo deve dar mais oportunidades para Emerson Royal ou deve aproveitar essa janela de transferência e fazer essa negociação e ir atrás de um outro lateral direito para poder ali compor junto com Guilherme Varela? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Agora, muito importante também é reforço do mais querido contra o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No treino de ontem, Jorginho e Arrascaeta treinaram normalmente no Ninho do Urubu e devem estar disponíveis para a partida contra o São Paulo, quarta-feira, mais conhecido como amanhã, às 21h30. Essa é uma notícia muito boa, né? A cavalaria voltando. Nicolas de la Cruz continua de fora, porque ele fez aquele trabalho, né, alternativo no joelho ali para poder cuidar daquela inflamação crônica que ele tem. Então não deve ficar à disposição ainda do técnico Felipe Luiz. Saul Niguez, que também passou por uma cirurgia no tendão, também está fora dos relacionados. Saul Niguez só deve voltar lá para março, né? Início ali de março, meados de março. Por enquanto, não. Bom, seguindo aqui com a informação, CBF pediu à FIFA para o Brasil ser sede da Copa do Mundo de 2029. Lembrando que o Flamengo é o primeiro classificado para o Super Mundial de Clubes de 2029 por ter sido campeão da Libertadores da América de 2025. Restante, que lute! Segundo a ESPN, houve uma reunião ontem, né, em Brasília. Estiveram presentes os nomes como Gianni Infantino, presidente da FIFA, Lula, presidente do Brasil, Carlos Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, Sami Chaldi, presidente da CBF, e Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF. No encontro foi solicitado que o Mundial de 2029 seja realizado no Brasil. A CBF tem trabalhado há meses nos bastidores com essa ideia. Espero que consiga, né? Já pensou? Final aqui no Maracanã, Flamengo e PSG? Rapaz, ia ser muito bom, hein? Vamos lá, vamos aguardar. Espero que a FIFA, né, atenda essa solicitação aí da CBF e que realmente o Super Mundial de Clubes de 2029 seja realizado em território tupiniquim, tá? Algo que me deixa preocupado aqui é o outro assunto que eu vou abordar com vocês. Flamengo, mesmo negociando todo esse valor com o Lucas Paquetá, que pode chegar a 300 milhões de reais, porque são 255 milhões, tá? Os 45 milhões e 200 mil euros, tá? 18% de impostos e mais uma porcentagem para os intermediários, chegando a 300 milhões de reais. Mas o Flamengo já falou que tem cerca de 30 milhões de euros, 186 milhões guardados para contratar um atacante, seja agora ou no meio do ano. O BAP já falou, o José Boto já falou, assim que concluir a negociação com o Lucas Paquetá, o Flamengo vai em busca de um atacante. Mas o Flamengo não quer apenas um atacante, o Flamengo quer o atacante. O nome desse atacante ainda não foi revelado, mas com certeza nos bastidores do Flamengo, né, a diretoria rubro-negra já tem esse alvo definido. Então, a contratação de Paquetá saiu por 255 milhões, o Flamengo ainda tem mais 186 milhões de reais para contratar um atacante. Por que eu falei que isso me deixa preocupado? Porque os outros clubes, ouvindo isso, sabem que o Flamengo tem dinheiro. Então, quando o Flamengo for em busca desse atacante, será novamente aquela novela, será novamente aquele jogo de amarração. O Flamengo querendo negociar a forma de pagamento e tal. Mas se eles têm 186 milhões, podem pagar à vista. Pagaram muito mais da metade, muito mais que isso, por uma parte de Lucas Paquetá.
Então, assim, isso me deixa preocupado. Os outros, todo mundo sabe, o Flamengo faturou mais de 2 bilhões no ano de 2025. Mas isso preocupa, porque as negociações ficam mais difíceis. Gera sempre essa novela, sempre esse desgaste. A gente fica trazendo, o Flamengo ofereceu X. Mas o time tal, ele está querendo tanto. O Flamengo quer parcelar em não sei quantas vezes. Mas o time que detém os direitos econômicos do atleta só parcela em menos vezes. Então é muito complicado. Essa questão do ter dinheiro é bom, por um lado, mas por outro é muito complicado. Sendo assim, eu, Amaurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.